8 de novembro de 2019. Hoje eu tive vontade de chorar, mas eu não consegui, por inúmeras razões. Hoje é um dia de profunda vergonha, derrota, dor, sensação de perplexidade em função de insegurança. Não é só insegurança jurídica. Hoje, o meu país foi devastado por uma quadrilha. E essa quadrilha pretende ser digna de honra, de respeito, de altíssimos salários e privilégios. E hoje parte dessa quadrilha sai da cadeia beneficiada pela atuação da outra parte da quadrilha. E é extremamente triste, vergonhoso testemunhar esse momento na história. Na minha religião, o sábado, que é exatamente o dia que já se iniciou agora, na sexta-feira ao pôr do sol, é um testemunho da criação. Diz a história bíblica que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, como quem ordena aquilo que antes era caos e agora se torna paraíso. E no 7º dia Deus descansa e posteriormente ele dá uma ordem para que as pessoas guardem o sábado para relembrar esta ordenação do caos ao paraíso da primeira semana da criação. Mas hoje eu me sinto como se ao 7º dia da criação ainda reinasse o caos. E é exatamente assim que eu vejo a situação do Brasil nesse dia 8 de novembro de 2019. Conquanto eu seja divinamente chamado a não me preocupar, a descansar o meu coração, a não procurar os meus interesses, as minhas coisas neste dia, eu não deixo de estar conectado à realidade e hoje eu represento um grupo enorme de pessoas, extremamente insatisfeitas pela vergonhosa postura do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que encontra justificativas para o injustificável, para liberar da prisão a quadrilha que assaltou o nosso país. Geralmente no sábado eu não falo sobre política, mas hoje é sobre isso que eu estou falando. E eu digo política porque eu não estou falando de decisão jurídica. Essa não foi uma decisão jurídica. Essa foi uma decisão política tomada em especial e presidida em especial e comandada em especial por pessoas que foram colocadas no alto escalão do judiciário brasileiro, da parte dos próprios líderes desta quadrilha que até ontem estavam presos. Seja como for, todo esse teatro jurídico não deixou de gerar alguns momentos memoráveis, se assim pode-se dizer. A gente vê o Gilmar Mendes justificando a mudança de posição dele em relação à possibilidade de prisão de condenados após segunda instância, de fato é testemunha de até onde uma pessoa pode se afundar na lama, no esgoto da incoerência. E de fato é interessante vislumbrar isso. Também é interessante a gente vislumbrar um advogado inescrupuloso e incompetente que jamais passou, ou provavelmente jamais passaria em um concurso para a magistratura, presidindo o Supremo Tribunal Federal do Brasil para beneficiar a quadrilha da qual ele foi advogado no passado não tão distante. É muito interessante a gente ver a exposição da profunda vergonha que está implicada numa cena como essa. Dias Toffoli, na presidência do Supremo Tribunal Federal, hoje tira da cadeia
Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Delúbio Soares e etc. Os companheiros, né? Aquele que é o amigo do pai do Marcelo Odebrecht. Realmente fez um bom trabalho. Mas é interessante pensar que Dias Toffoli não é só amigo do pai do Marcelo Odebrecht, mas também ficou muito amigo do Bolsonaro, né? Que parece-me que aceita calado o acordão que ele mesmo fez. Talvez para livrar o seu filho Flávio da cadeia, ou a si mesmo e o seu clã, fervorosamente defendido por alguns, mas cujas máscaras já começam a cair de forma bastante explícita no contexto desta vergonha no Supremo Tribunal Federal. Seja como for, sabe que as minhas palavras incisivas, de ironia, elas não humilham essas pessoas, porque humilhados estamos nós, o povo brasileiro. Humilhado estou eu, está você. Essas pessoas, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Bolsonaro, seja o pai, o filho, ou qualquer parte do clã, estão de fato comemorando seus altos cargos, seus status, seu dinheiro, seu poder e sua influência diante de um povo dividido entre si, que só pode responder à situação com memes e jargões, né? Não muito mais do que isso, ou com vídeos patéticos no YouTube, como é o meu caso. Porque é só isso que nos resta no Brasil em 8 de novembro de 2019. Hoje foi o dia da vitória do crime, mas não de qualquer crime. Do crime hediondo, porque se você roubar muito, você pode até ganhar um Supremo Tribunal Federal para chamar de seu, e você pode ter certeza que ele vai agir o mais rápido possível para te salvar. E inclusive para te salvar daquilo que você obviamente merece. Foi muito mais fácil mudar o entendimento da lei, da parte do Supremo Tribunal Federal, do que comprovar a sua inocência, né? Ao final da derrota de hoje, nós somos lembrados, entretanto, de que a nossa única esperança como indivíduos e como povo é Deus. Nossa esperança não está em Bolsonaro, nossa esperança não está em Dias Toffoli, já pensou se estivesse? Em que tipo de mãos estaríamos nesse momento? A nossa esperança está unicamente em Deus. E é diante dele que a gente se entristece, mas é também diante dele que a gente depõe as nossas necessidades, as lágrimas que a gente não consegue chorar, o grito que a gente não consegue gritar, o apelo que a gente não consegue fazer, a voz que a gente não consegue, de fato, fazer ser ouvida, mas Deus ouve e Deus agirá com justiça.